Olá, pessoas lindas e abençoadas. Hoje eu venho compartilhar um estudo que está em João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O Senhor nos mostra como a gente só pode obter as coisas e ser bem-sucedido estando na presença dele. Estar unido ao Senhor não significa ter vínculo com religião, e sim estar totalmente voltado, rendido a Ele. É nos entregar voluntariamente para fazer a vontade dEle. Abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, das nossas opiniões, para fazer conforme a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? A gente nunca sabe, né? Qual é a vontade dEle? Então, diante das situações, a gente precisa aprender a silenciar. Silenciar, não agir por impulso, não agir com raiva, não agir com vingança e esperar para que a poeira possa baixar e a gente fazer a vontade do Senhor, sem deixar com que as nossas emoções venham definir a nossa reação. Não é fácil. Não é fácil, pois somos pecadores, somos falhos, somos humanos, mas Ele conhece as nossas fraquezas. E uma vez que a gente começa a ter um relacionamento com Ele e a pedir a Ele que nos fortaleça, que nos dê o domínio próprio, a mansidão, Ele ajuda, Ele começa a nos fortalecer, nos dando esses frutos que são dEle. Mas para estar cheios do fruto do Espírito Santo, precisamos estar voluntariamente na presença dEle, entregue a Ele totalmente para fazer a vontade dEle. O Senhor, Ele tem prazer na nossa sinceridade, na nossa obediência e nas nossas atitudes de fé. Não importa o sofrimento, importa estar com Cristo. Aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo são despertados, guiados e avivados para fazer a sua vontade e contribuir de alguma forma com o reino nesse mundo. A prisão espiritual, onde muitos se encontram, é lugar de quebrantamento e aproximação com Deus. Aqueles que vivem presos, sendo escravos do próprio pecado, têm a oportunidade de ouvir a sua voz e se libertar de seus males. Mas aqueles que estão presos e não se permitem ouvir a voz do Senhor, continuam presos. Presos aos seus hábitos, presos aos seus erros. E a gente que tem uma pressão espiritual, onde a gente está vivendo, é momento da gente quebrantar, é o momento da gente se aproximar com Deus. Então, qualquer pressão que a gente está vivendo, que a gente tem vivido, ou que a gente vai viver, volte para Deus. Volte para Deus, porque é nele que você vai ser quebrantado, é nele que você vai ser avivado, é nele que você vai ser moldado e tratado para ser cheio dos frutos do Espírito Santo. E quando a gente anda cheio do Espírito Santo, a gente anda temente ao Senhor para fazer a vontade dele, para estar sempre agradando a ele. E a gente tem sempre esse temor, né, de não desagradá-lo. E uma vez que a gente não desagrada, a gente vai cada dia sendo mais cheio do Espírito Santo para fazer a vontade dele. E é o que ele fala, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se a gente permanecer nele, a gente continua sendo o ramo dele. É aonde aqui também eu anotei, né? Que a gente contribui de alguma forma com o reino nesse mundo. Então a gente começa a ser usado como instrumento do Senhor para que Ele possa se achegar a outras vidas, a outras pessoas. Mas a gente precisa se libertar de nós mesmos para ser cheios do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. Então não importa o sofrimento, não importa o que você está passando, saiba que é um dia de cada vez. É um dia de cada vez na presença do Senhor, para que Ele venha te moldando, para que Ele venha te tratando, para que Ele venha te consertando, para que Ele venha te mostrando quem você é, para que Ele venha te mostrando o filho amado que você é nele, o quanto você é amado e separado por Ele. Então o Senhor, Ele tem muita alegria quando Ele nos vê sendo sinceros, obedientes e cheios de atitude de fé. Então hoje, lendo essa palavra, me trouxe todo esse estudo, né? Porque Ele sempre espera pelo nosso arrependimento.
pelo nosso momento de querer ser consertado por Ele, ser moldado por Ele. E uma vez que a gente decide estar nele, viver absolutamente, voluntariamente entregue a Ele, Ele começa a nos moldar. Muitas das vezes dói, muitas das vezes é difícil a gente aceitar que a gente precisa mudar em determinadas atitudes, em determinadas situações, mas Ele trabalha de forma linda na vida de cada um, nos que permite Ele trabalhar. O Senhor, Ele é muito singelo. Ele não entra na vida da gente sem a gente dar o primeiro passo, sem a gente permitir que Ele venha. Então a gente precisa decidir estar na presença dEle, para que Ele possa então ser a videira e nós os ramos. Se a gente não permitir Ele ser a videira, o centro da nossa vida, Ele não consegue agir através de nós. Mas para a gente poder ser os ramos da videira, a gente precisa abrir mão das nossas vontades, das nossas opiniões e querer então fazer a vontade dEle, sabendo que nele, independente da dor, Ele vai fazer o novo na nossa vida. Que o Senhor, Ele venha mostrar a cada um de vocês o que precisa ser tratado, a dar vocês força para continuar, para ser persistente, porque Ele só nos pede persistência, porque o tempo é dEle. E Ele só faz a sua obra no momento que a gente está pronto para recebê-la. Ele não vai fazer a obra pela metade, né? Então, feliz é aquele que caminha com o Senhor, sem saber qual é o seu destino final, mas sabendo que no destino final, o melhor está por vir, porque Ele tem o melhor para nós. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.